Muito bem, eu quero compartilhar com a igreja a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou abrir aqui para poder compartilhar com você. Talvez você vai até estranhar, porque eu não me lembro, né, de ter pregado publicamente em nenhum culto sobre o que escreveu Judas. Esse Judas aqui certamente não é o Iscariotes, é o Judas, irmão do Senhor Jesus, meio-irmão do Senhor Jesus, filho de José, filho natural de José com Maria. Jesus, filho de Deus com Maria. Sim, José foi considerado seu pai, mas um pai adotivo. Eu não tenho dúvida disso, e acho que ninguém também tem. E Judas, sim, foi filho de José, porque Jesus teve irmãos, meio-irmãos, filhos posteriores ao seu nascimento também. Judas capítulo 1, é o único capítulo que tem, versículo 17, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Mas, lembrem-se, caros amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que isto iria acontecer. Olha, Judas, irmão de Jesus, dizendo, os apóstolos de Jesus Cristo nos avisaram que isto ia acontecer. Nos últimos dias, haverá pessoas que não levarão nada a sério. Veja a seriedade disso. Gente que não levará nada a sério nos últimos dias. Será possível que tem gente nesse momento que não está levando a sério tudo que já vem sendo dito há alguns milhares de anos? Será possível? Meu Deus, eu acho que tem. Eu já andei vendo algumas coisas pela internet que eu fiquei pensando assim, eu acho que essas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo não. Ok, vamos em frente. Tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender aos próprios caprichos e desejos. São esses os que dividem igrejas pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Interessante que esse texto não está falando dos de fora. Este texto não está falando dos de fora. Este texto, minha gente, está falando de gente de dentro de casa. Isso é o mais sério de tudo. Continuando. Mas vocês, caros amigos, edifiquem-se cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no Espírito, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a vida de verdade que permanece para sempre. Tenham paciência com os que vacilam na fé. Busquem os que tomam o caminho errado. Tenham pena dos pecadores, mas não peguem leve com o pecado. Não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável que chega até os céus. E àquele que é poderoso para protegê-los com a sua presença gloriosa, ao nosso Deus, nosso único Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e o domínio antes de todas as eras, agora e até os fins do tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, essa é a sua palavra. Me ajuda, Senhor, a transmitir só a palavra. Senhor, eu não quero ficar aqui emitindo opiniões para as pessoas. O mundo está cheio de opiniões. Eu não quero opinar. Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Eu quero pregar o que está escrito. Eu quero pregar a partir do que está escrito. Eu quero tirar do que está escrito para as nossas vidas, porque isso vai nos fortalecer. A minha opinião, Senhor, não vai fortalecer ninguém aqui, e nem os que me assistem pela internet, mas a tua palavra, a tua palavra vai entrar forte em cada um de nós, e ela vai fazer toda a diferença. Me usa nessa hora, em nome de Jesus, amém
e amém. Eu quero fazer uma ministração da palavra com base exata no texto que nós acabamos de ler. A epístola de Judas, o irmão do Senhor, ela é um capítulo só, mas ela é capaz de fazer uma leitura completa da realidade que nós estamos vivendo hoje. O texto começa dizendo assim: lembrem-se, caros amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que isto ia acontecer. Nos últimos dias haverá pessoas que não levarão nada a sério. A pergunta que eu faço para todos que estão aqui no templo, uma meia dúzia, né? Aqueles que estão pela internet, não sei quantos, isso não importa. Você está levando a sério o que está acontecendo? Você está pensando no que está acontecendo? Você está refletindo sobre o que está acontecendo? Mas você está só refletindo nas questões naturais? Sua reflexão só está embasada em: será que vai faltar comida? Será que vai faltar remédio? Será que vai faltar isso? Vai faltar aquilo? Será que eu vou enfrentar isso? Vou enfrentar aquilo? Será que eu vou pegar a doença? A sua reflexão é só essa? Deixa eu te dar um alerta. Eu acho melhor nós refletirmos um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho melhor nós pensarmos um pouco além. Eu acho melhor nós não esquecermos nem um dia que o Senhor fez uma promessa, que Ele voltaria para buscar a sua igreja, e que nos últimos dias estariam acontecendo as coisas que estão acontecendo. As coisas que estão acontecendo. Nos últimos dias estariam acontecendo as coisas que estão acontecendo. Calamidades, pandemias, está tudo escrito desse jeito, sem nenhuma letra diferente. Mas tem uma coisa que o texto continua dizendo: haverá pessoas que não levarão nada a sério. Tome cuidado para você não ser uma das pessoas que não está levando a sério tudo isso que está acontecendo. Aliás, eu tenho visto muita brincadeira. Aliás, tem coisas engraçadas, né? Na verdade, as pessoas fazem coisas muito engraçadas nesse momento. Não tem problema nenhum a gente descontrair na nossa casa uma brincadeira de alguma coisa engraçada que alguém fez. Mas brincar com o que é sério, não. Brincar com o que é sério, não. Eu estou dizendo assim: alguém às vezes fala uma coisa engraçada e nós brincamos com aquilo em família. Ok, mas brincar com a seriedade da verdade, nós não podemos fazer isso. Não faça isso com você. Não faça isso com sua família. Não faça isso com as pessoas à sua volta. Não brinque com esse momento. Este é um momento muito sério. Hoje eu estudava algo de um teólogo adventista, onde ele explicava, mostrou com documentos, que em 2012 a Alemanha produziu um estudo sobre o que ia acontecer e está acontecendo agora. É tão sério que cada passo que está acontecendo já estava prescrito em 2012. Cientistas já estavam sabendo de coisas que nós não sabíamos e que agora estão acontecendo literalmente. Até um planejamento para enfrentar a situação a Alemanha já tinha feito. E este homem mostrava como que realmente há uma semelhança enorme com o preparo para o governo do anticristo. Todo o cenário mundial está sendo preparado para um governo central. Nós não podemos ficar como crianças em relação a este assunto. Não brinquemos com este assunto. O justo não tem o que temer. Por quê? Porque o justo viverá da sua fé. Mas o mundo tem o que temer. O mundo tem o que temer. Haverão pessoas que não levarão nada a sério, tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender os próprios caprichos e desejos. Existe hoje uma religião centrada na pessoa. Uma religião centrada no capricho, na sua vontade, na vontade pessoal, na vontade individual. E olha, nós estamos agora sendo afunilados de uma tal maneira, porque não dá mais. Chegou um tempo que nós não temos como viver mais, agora, nesse momento, isolados na nossa própria vontade. Nós estamos à dependência de governos,
nós estamos na dependência da boa vontade das pessoas, nós estamos na dependência de todos neste momento. Parece que o Senhor resolveu nos mostrar que o caminho estava errado, mostrar à humanidade que o caminho estava errado. Só não enxerga quem não quiser. Deus está gritando no nosso ouvido: voltem para o meu caminho, voltem para mim, até porque certamente Ele cumprirá a sua promessa de colocar um fim em tudo isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essas pessoas dividem igrejas. Eu fico muito triste, não compartilho isso, não posto, não avanço com isso, quando eu vejo grandes líderes evangélicos brigando pela internet. Eu creio que se entristece o Espírito de Deus. Quando acontece uma falha de um líder, ela é amplamente divulgada, ela logo é compartilhada, ela logo avança. Há uma divisão no meio que se chama crente, um meio que se arvorava até pouco tempo atrás de ser o meio salvo. Eu tenho minhas dúvidas sobre o tanto de gente que possa estar sendo salva realmente dentro das igrejas evangélicas. Esse tempo agora é um tempo de peneira, é um tempo de peneiramento, onde só vai ficar realmente os frutos que estão se alimentando da seiva verdadeira, da videira verdadeira. O Senhor é a videira verdadeira, e todo ramo que não está nele já está sendo cortado. Eu tenho a impressão que quando voltarmos a congregar, nós poderemos voltar com menos gente do que nós tínhamos. Estou enganado? Pode ser que sim. Ou quem sabe o susto vai ser tão grande que multidões vão correr para os templos para se entregarem a Cristo. Tomara, queira Deus que isso aconteça. Mas há no meio chamado cristão um uso errado da própria fé para o interesse próprio. Deus está dando uma coça na humanidade. Deus está dando uma coça na humanidade. Nós todos estamos apanhando daquele que é o Pai Celestial, porque Ele quer seus filhos de volta. Ele quer que aquele que proclama que serve a Ele, o sirva de todo coração, sem engano. Uma fé focada nele, em amar ao outro como se ama a si mesmo. Isso precisa voltar ao centro da vontade de Deus. Mas, caros amigos, o texto continua. Agora vem os conselhos do Senhor. Edifiquem-se cuidadosamente nesta fé santíssima. Como é que você está aproveitando o seu tempo em casa? Quanto tempo você está gastando com futilidades? Por que não aproveitar agora todo o conteúdo que tem disponível para você que está em casa, se edificar? Eu e minha esposa fizemos um propósito. Nós estamos usando nossas redes sociais para impulsionar aquilo que é bom para a vida da igreja, aquilo que é bom para a sociedade. Nesse momento mesmo, nós estamos ajudando a movimentar coisas na direção do nosso hospital, na nossa cidade. O nosso tempo está sendo gasto com aquilo que edifica. E o nosso lazer? O nosso lazer está sendo feito com coisas que podem também ter algum proveito. Até os filmes que nós estamos assistindo, nós estamos filtrando a qualidade deles, para ter algum tipo de proveito, procurando histórias reais, procurando fatos verdadeiros, ainda que dentro dessas histórias reais também tenham algumas cenas, algumas coisas que infelizmente o cinema produz e fazem parte até da história, mas nós não estamos ali focados naquelas cenas, nós estamos focados na história, procurando discernir. Hoje mesmo minha esposa estava assistindo a um filme sobre Freud. Se você estudar a história de Freud, quem já fez o seminário Caminhos de Deus vai entender por que Freud foi na direção que foi. A história de um homem que foi rejeitado pelo seu pai, viveu uma vida promíscua por causa da rejeição paterna. Nós já entendemos isso. E aí hoje o mundo, os psicanalistas seguem a linha, a grande maioria freudiana, não sabendo que este homem foi um homem frustrado com a sua paternidade. E o filme tem cenas fortes, sim, tem cenas fortes, é verdade, mas o nosso foco não são as cenas fortes. O nosso foco é ver a história de um homem que se degradou pela ausência da paternidade. Como é que você está aproveitando o seu tempo? Aqui fala: edifiquem-se cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós precisamos mesmo
praticar a nossa vida de oração, o nosso tempo a sós com Deus. Este é o momento, aproveite o tempo. Você que dizia que não tinha tempo, você está com todo o tempo do mundo. Você está com todo o tempo do mundo. Você dizia que não tinha tempo, agora você tem tempo. Seja fiel. Agora é hora de você ir para o seu quarto, fechar a porta e falar: agora eu vou ter um tempo a sós com Deus. Aproveite essa oportunidade, orando no Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de Deus. Não saia do amor de Deus. Se você não permanecer no centro do amor de Deus, você pode ter certeza, os pensamentos de medo, de pânico, que vão bater a nossa porta com muita frequência. É só ligar os canais de TV, é só entrar no YouTube e você vai ver o pânico batendo a porta, o medo batendo a porta. Deixa eu dar uma palavra para quem está aqui dentro desse templo agora, para quem está aqui conosco. Permanecendo no amor, Deus é amor, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Aquele que permanece no amor não tem medo. Não tem medo, gente. Não tem medo, porque permanece no amor, porque Deus é amor. Permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos. O que será que Judas quis dizer isso nessa linguagem tão moderna? Ora, os braços são abertos para receber. Neste momento nós não estamos podendo abraçar, né? Tem ninguém podendo abraçar, nós não estamos podendo ficar fazendo nada disso. Mas no sentido do coração, nós precisamos continuar mantendo solidariedade, continuar mantendo preocupação com o próximo. Quero dizer aos irmãos que estão nos assistindo, se chegar algum momento, a coisa apertar demais para você, compartilhe com a gente, nós vamos tentar socorrer da melhor maneira que nós pudermos. Nós vamos dividir do que nós temos. Eu declaro isso em nome de Jesus, pela fé que eu tenho naquele que serve, aquele que é todo poderoso, e na igreja que é fiel. Nós vamos socorrer aqueles que estão em alguma necessidade mais urgente. Nós vamos arranjar jeito. Deus vai nos dar essa força. Em tempos de guerra, divide-se um pouco. Em tempos de guerra, um carrega o outro. Em tempos de guerra, até um ferido carrega o outro ferido. E se é assim, nós vamos ter que viver, nós vamos experimentar isso, nós vamos fazer isso, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expectativa de misericórdia é muito boa. Ela é muito boa porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todo dia, a cada manhã. O texto fala: permaneça na misericórdia. Fique de olho na misericórdia, fique ligado na misericórdia. Quando você acordar amanhã de manhã, ao invés de você já logo, meu Deus, mais um dia de Covid-19, mais um dia de isolamento, mais um dia de dificuldade. Não, ao acordar, Senhor, a tua misericórdia acabou de se renovar. E eu sei que eu terei mais um dia. Sim, estamos num dia totalmente diferente, em tempos totalmente diferentes, mas a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Essa é a vida de verdade que permanece para sempre. Tenham paciência com os que vacilam na fé. Aqui fala de solidariedade, aqui fala de procurar aquele que é mais fraco, aquele que é mais frágil. Busquem os que tomam o caminho errado. Tem gente indo para o caminho errado. Não vamos cooperar, gente, com caminhos errados. Não vamos ficar transmitindo postagens que não fazem sentido. Não vamos fazer isso. Vamos ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo, mas não peguem leve com o pecado. Eu gosto muito dessa frase aqui. Pecado não tem negociação com ele. Não tem esse negócio de tolerar um pouco de pecado. Um pouco de pecado é pecado, e pecado faz separação entre nós e Deus. O santo, santifique-se mais ainda. O impuro, torne-se mais impuro ainda. Está escrito. Não se assuste com o grau de impureza que pode acontecer. Pessoas estão promovendo festas, pessoas estão promovendo orgias para tentar afogar suas mágoas na bebida, na prostituição. Não se iluda, o mundo continua o mesmo. O mundo mau, o mundo velho, o mundo da corrupção continua o mesmo. Governos estão agora fazendo coisas aí aos bilhões. Quanta corrupção está dentro disso que está sendo proposto? Certamente muita corrupção. Muitos vão aproveitar, muitos vão utilizar mal esse tempo. Vão. É por isso que nós temos que clamar: volta logo, Jesus. Volta logo e põe ordem neste caos, põe ordem na humanidade. Não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável que chega até aos céus. Hoje eu estava pensando em algo.
eu vou falar isso com muito temor. Nós estamos experimentando juízo de Deus. Nós estamos experimentando o juízo de Deus. As trombetas, elas são juízos que Deus vai executando, nos preparando para o juízo final. A humanidade entrou num nível de perversão. A humanidade entrou num nível de rejeição para com Deus, que não poderia gerar outra coisa senão o movimento de Deus para mudar esta história. Ou nós achamos que Deus perdeu o controle, ou nós achamos que Deus não está vendo toda a perversidade que tem reinado sobre essa terra, toda a adoração de deuses falsos, mas especialmente o culto do homem, o homem cultuando a si mesmo. O limite de Deus está esgotando, o limite de Deus. A Bíblia fala que esta paciência tem um limite, e Ele está executando um juízo que afeta a todas as pessoas. Veja, gente, o mundo todo está enclausurado hoje. Não tem um país para onde você possa ir para fugir do que está acontecendo. Não existe lugar para fugir. Opa, não existe lugar para você fugir. Não tem lugar para você fugir. Sabe o que vai fazer diferença agora? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo delas estarás seguro. Você não pode ir para a Inglaterra, você não pode ir para a Tailândia, você não pode ir para a Oceania, você não pode ir para as calotas polares, você não pode ir. Não sai de navio, não sai de avião, não pode sair a pé, as fronteiras estão fechadas. Pare e pense nisso. Se Deus não parou a humanidade, sabe para quê? Para que a humanidade acorde. É uma trombeta que Ele está tocando. E mais, aquele que teme a Deus, nesse exato momento sabe, eu tenho onde me esconder. Eu tenho onde me esconder. Eu me escondo. Aonde? Está tudo em volta, as coisas estão todas em volta, mas eu posso me esconder debaixo das asas do Altíssimo, e ali eu fico protegido. E quer saber? Se a Covid me pegar, Caratinga não tem, por enquanto, parece que não tem nenhum caso confirmado. Pode ser que chegue, BR-116, pessoas vindo de fora, pode chegar, pode ser até que chegue. Estamos crendo que não vai não, mas pode chegar. Se chegar, chegou. Se pegar, se levar, deixa eu te falar, de um jeito ou de outro, se vivermos, por Ele vivemos. Se morremos, nele morremos. Onde que está o medo? Ó morte, onde está a sua vitória? Por que estão tão temerosos? Por que os homens estão tão temerosos? Porque apaixonaram por essa vida, querem muito viver, Uns dizem: Senhor, eu não criei meus filhos ainda, eu não casei, eu não comprei isso, eu não conheci nenhum lugar. Meu Deus, é muita pobreza nossa, é muita pobreza. Tem um lugar preparado para nós, onde não tem dor, não tem tristeza, só tem a presença do Senhor, Tiago. Esse lugar, lá existe um rio, e junto desse rio tem árvores, e essas árvores, elas produzem frutos o ano todo, uma para cada ano, uma para cada mês, e o fruto dessa árvore é o fruto que foi proibido lá no Éden, está lá esperando
Esse fruto é o fruto, vai ser o alimento que nós vamos ter, que vai nos proporcionar a vida eterna. Por que estamos tão apaixonados por essa vida? Você sabe que isso é o que mais entristece o coração de Deus? A paixão da igreja pela vida, a paixão da igreja por esse tempo. Igreja, você vai ser igreja agora, igreja. Você vai ser igreja agora. Nós estávamos brincando de culto, brincando de coisas espirituais. Quanta gente brincando, quanta gente deixando de congregar por coisa tão insignificante, por coisa tão pequena. Qualquer probleminha, qualquer discórdia, qualquer coisinha que acontece. Ah, não vou porque fulano de tal está lá. Agora, ou você corre para Deus, ou não tem saída. Correr para onde? Para o governo? Você está vendo o nosso governo? Nem ele fala a mesma língua. Você está vendo as nações? Em pânico. Você está vendo os reis e reinos? A Covid está dentro dos palácios. E aí? E aí? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que tem essa confiança não tem o que temer. Enfim, eu termino com essa palavra: aquele que é poderoso para protegê-los com a sua presença gloriosa. Aleluia! Ao nosso Deus, nosso único Salvador, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e o domínio antes de todas as eras, agora e até o fim dos tempos. Amém. Olha essa palavra nos lembra quem é que está no trono, quem é que está sentado no trono, quem é que está mandando, quem é que permitiu o Covid, quem é que permitiu tudo que aconteceu até agora? O soberano Deus, que está usando tudo isso. Olha, tem uma coisa que eu não posso detalhar agora, mas Deus usa o mal como servo. O mal é servo de Deus. Jó fala: aceitarei de Deus o bem e não aceitarei o mal. O mal é o instrumento que Deus usa para nos trazer de volta para Ele, para nos trazer a presença dEle, a dor, a doença, a perda, a escassez, as dificuldades. Ai de nós pecadores se não fossem as dificuldades, ai de nós pecadores se não fosse o mal, se não fosse a possibilidade da morte. Imagine só, nós com essa natureza pecaminosa, que não se lembra de Deus, sem o limite da morte, sem o limite de velocidade, sem o limite da dor, sem o limite dos vírus. Ai de nós, se não fosse isso. Deus está usando tudo isso para trazer de volta aqueles que são dele. Só quero te fazer uma pergunta: qual é a sua situação hoje? Você que me assiste, talvez você seja membro da comunidade Águas Vivas, mas estava precisando de receber essa palavra. Qual é a sua situação hoje? Aqui dentro desse auditório, tem aqui 12 pessoas, contando o Ministério de Louvor. Qual é a nossa situação aqui individual, cada um? Qual é? Qual é a sua situação? Qual é, Lucas? Qual é, Isaac? A sua situação? Qual é? Qual é? Qual que é a sua situação? Qual que é a sua situação, você que está me assistindo? Aqui no Facebook, aqui no YouTube, qual que é a sua situação? Você está escondido debaixo das asas do Altíssimo? Ou andou desgarrado, afastado, distanciado, por caminhos que o Senhor condena? Está na hora de voltar. Está na hora de tomar posição. Está na hora. Está na hora. Essa crise tem que servir para alguma coisa. Infelizmente, muitos morreram e vão morrer. O prognóstico não é bom. O prognóstico dos cientistas é que até 3 anos serão pelo menos 6 milhões de mortos. Em até 3 anos. Isso pode ser reduzido se os homens forem fazendo as quarentenas e forem se cuidando, coisas que parece que não está acontecendo com toda a amplitude que deveria acontecer ainda. Mas que isso sirva pelo menos como um sinal de que Deus está te chamando de volta.
Eu quero convidar pessoas a entregarem a sua vida a Jesus. Não tem outra saída não, viu? Não tem outra saída. Continue contra ele. Você vai ver onde vai dar. Continue pelos caminhos de morte. Você vai ver onde vai dar. Quem está achando que isso aqui é o difícil, aguarde o que vem depois. O destino daqueles que rejeitaram a Cristo é o inferno, o lago que arde o tempo todo. Tem muito tempo que as pessoas não falam disso, né? Talvez você tenha ouvido muita autoajuda, né? Pela internet, até no meio evangélico, muita autoajuda, né? Você é bom, você é forte, você é poderoso, você pode. As mulheres empoderadas, os homens poderosos, né? É isso? Pois é, eu quero te lembrar que o inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade. Não adianta ninguém, mas aí está agora num momento difícil desse, está falando de inferno. Isso aqui está o paraíso. Isto aqui ainda é o paraíso. O inferno é o lugar para aqueles que se rebelaram contra Deus. E hoje é o dia que você pode entregar sua vida a Cristo. Como que eu faço, pastor, para entregar minha vida a Cristo? Se no seu coração você crer e com a sua boca você confessar que você é salvo, então você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você toma a decisão de, em seguida, falar, a partir de hoje, minha vida muda. Minha vida vai ser voltada para a palavra de Deus. Eu vou deixar a vida velha e eu vou continuar no caminho do Senhor. Não basta eu fazer uma oração com você e você será salvo. Então vamos orar agora, põe a mão na altura do coração e você será salvo. Não, mas uma decisão tem que ser tomada. E aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, que saíram da casa do Senhor, é hora de voltar, não para o templo, né? Olha só o que Deus fez com a gente. Não é para voltar para o templo, é para voltar para Ele aqui dentro do coração. É você aí dentro se quebrantar agora e falar, meu Deus, aonde é que eu andei? E eu estou voltando hoje, Senhor. E pela internet hoje tem pessoas aceitando a Jesus. Milhares estão fazendo isso, porque tem milhares de cultos sendo veiculados neste momento, e a palavra do Senhor nunca foi tão pregada e tão ensinada como nesses últimos tempos. Que Deus possa ter agora com você um encontro, que você tenha um encontro com Ele, um encontro que traga você de volta, ou que ponha você no caminho dEle. Eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a Tua palavra, não é a minha opinião, é a Tua palavra. Aqui está a Tua palavra registrada, do jeito que o Senhor quis que ela ficasse registrada. Neste momento, Senhor Deus, milhares de pessoas estão sendo ministradas pelas redes sociais, através dos cultos ao Senhor. Que esteja havendo conversão neste momento, que esteja havendo retorno, que esteja havendo quebrantamento, que as pessoas estejam caindo em si, que elas estejam, ó Deus, tomando atitudes de voltar à Tua presença, Senhor Deus, porque não tem outro lugar. O Senhor é o único lugar no qual nós podemos de fato nos abrigar, nos esconder. E aquele que habita no seu esconderijo, Pai, pode ficar tranquilo, porque estará protegido, não do alcance de pragas, mas da perda eterna. Senhor, é isso que nos importa, é isso que nós queremos preservar. Em nome de Jesus Cristo eu oro, abençoando todas as pessoas. Amém e amém, Senhor Deus. Enquanto a equipe de louvor vai se colocar a postos, eu quero terminar esta ministração fazendo 3 observações importantes para a igreja. Quais são as primeiras lições que nós já podemos tirar de tudo o que está acontecendo? Eu não sei se vocês prepararam a música Valer a Pena, eu não sei se tem como, não tem? Se não tiver, vocês podem fazer o que for viável, tá bem? Fiquem à vontade. Mas algo neste sentido, ou talvez repetir uma das que foi preparada nesse sentido, não sei, vocês decidem aí. Quais são as primeiras lições que nós já podemos tirar de tudo que está nos acontecendo? Eu anotei aqui algumas, 3. Primeiro eu quero falar antes, evite conclusões com base em notícias. Atenção, você que me assiste, igreja, evite conclusão com base em notícia. Chega notícia de um lado, notícia do outro, notícia daqui, notícia dali, e fala uma coisa e fala outra. Deixa eu te falar, vai para as escrituras, vai conferir o que está sendo dito com as escrituras, com relação à ciência. Obedeça a ciência. A regra é lavar as mãos, a regra é ficar a 3 metros de distância, obedeça.
Vamos obedecer aos mandamentos humanos para nos proteger das enfermidades. Limpe-se, faça limpeza, tome cuidado. Vamos obedecer às regras governamentais. Mas no que tange ao emocional, no que tange ao espiritual, deixa eu te falar uma coisa: evite concluir as coisas com base em notícias. Conclua com base na palavra de Deus. A base correta é a palavra de Deus. Não é notícias humanas, não são as notícias humanas, é a palavra de Deus que é a base correta. Eu tirei 3 conclusões já a respeito do que nós estamos vivendo. Primeiro, a vida é muito frágil. Em Isaías, no capítulo 40, diz assim: olha, a erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Primeira conclusão que eu já tirei disso tudo: a vida é muito efêmera, passageira, muito como um sopro, uma folha que hoje está bonita, amanhã cai e ela seca e não serve para mais nada. Pensa nisso que eu estou te falando. Segunda conclusão: é hora da diferença entre aquele que tem fé e aquele que não tem. Aquele que já fez metanoia, está fazendo metanoia, ou seja, mudança de mente, ele agora, quando o pânico bate a porta, ele, espera aí, não, Abacuque capítulo 2, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Esta é a hora de mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença vai ficar clara, a diferença vai ficar muito clara. Vá para a torre de vigia, fique na sua torre de vigia, observando o que o Senhor vai fazer. E lembre-se, a palavra de Deus permanece eternamente. Em terceiro lugar, quem vive unido de verdade com os irmãos, não estará sozinho. Vou repetir essa fala. Quem vive unido de verdade, não ficará sozinho. Quem é corpo de Cristo, quem está no corpo de Cristo, não ficará sozinho. As pessoas estão se sentindo sozinhas, mas quem é corpo de Cristo não ficará sozinho. O texto diz assim, Hebreus 10, 24: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu vou te lembrar, Elim, eu como seu pastor vou mandar mensagem para você. Elim, vai trabalhar firme, confie no Senhor, estamos aqui orando, vai. Essa comunhão que a igreja tem, que não é por causa das 4 paredes, está ficando provado isso, né? Está ficando provado isso, e não é por causa das 4 paredes, uma comunhão de amor, um vínculo. Ela vai proteger aqueles que agora estão unidos no corpo. Agora, quem vive sozinho, o sofrimento será multiplicado. Está na hora de você correr para perto da sua família, especialmente a família da fé. Está na hora de você. Você não tem uma família física, você tem a família da fé.
Você tem a família da fé, que muitas vezes acaba ficando mais aconchegante e acolhedora do que a família original. Que pena, mas tem a família. 3 observações. A vida é muito passageira e acaba muito facilmente. Segunda observação, agora nós vamos saber a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Terceira, quem está no corpo de Cristo não está sozinho. Não, você não está sozinho. Nós estamos juntos, interligados no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém.